esse seminário já está sendo possível, né, por intermédio dos patrocinadores e apoiadores, aos quais esses brindes foram fornecidos para sorteio, né? Então a gente tem a Thais Arruda, o Espaço de Vinagre, Valcanela, de Maria, Ulisses Porto, né? Então, que estão aí nos apoiando, dentre tantos outros que estão lá nos banners lá fora. Depois vocês podem tirar uma foto do banner e prestigiar, né, esses nossos apoiadores, porque, né, é bom apoiar quem nos apoia. Então fica o convite, né, de conhecer os espaços que estão nos apoiando. Dando continuidade, então, vamos convidar para a sua fala o Dr. Matheus Guerra Peixe. Dr. Matheus é neuropediatra e neurogeneticista, formado em medicina pela Faculdade de Medicina de Petrópolis, pediatria pelo Hospital Municipal Infantil Menino Jesus de São Paulo, neuropediatria pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, neurogenética pela Faculdade de Medicina da USP, título de neurologista infantil pela Associação Médica Brasileira. E o Dr. Matheus vai falar sobre os tratamentos medicamentosos e terapêuticos para pacientes com autismo. Oi, tá, dá pra me ouvir, né? Então, gente, prazer, Matheus. Agradeço o convite para poder falar aqui hoje. Eu fiz slide, então eu vou conseguir falar sem, acho que eu me perder no caminho. Eu também sou um pouco neurótico com o horário. Eu tô com medo de ter feito um negócio meio curto, então qualquer coisa sobrar um tempo a gente conversa, tá? O senhor vai voltar o ano que vem, doutor, fique tranquilo. Eu tô fazendo se Deus quiser. O assunto que a gente escolheu para conversar foi tratamento medicamentoso e terapêutico para autismo, transtorno do desenvolvimento e síndromes raras. Na verdade, isso aqui é um negócio gigantesco, assim, se a gente for falar fundo isso daqui, a gente vai ficar o dia inteiro falando. E como o evento aqui é aberto para o público geral, a ideia que eu tive, na verdade, foi falar do básico, para a gente ter o básico bem estabelecido e partir daí. Como é que eu faço para passar os slides? Esse aparelho aqui, ó. Então, assim, começando da primeira parte, na verdade, o assunto que eu vou conversar eu vou dividir praticamente em duas partes. A primeira eu vou falar especificamente de transtorno do espectro autista, e a segunda eu vou falar de doenças raras de uma maneira geral, não falar sobre doenças raras. Falando de transtorno do espectro autista, o transtorno do espectro autista é uma questão comportamental que acontece na infância, que obrigatoriamente se manifesta nos primeiros anos de vida, então é uma coisa muito importante, e que a severidade dos sintomas ali, a intensidade dos sintomas varia no que a gente considera desde o nível 1, que precisa de pouco suporte, até o nível 3, que é o que a gente considera muito suporte. A verdade é que na última revisão, esses 3 pilares eles foram revisados, agora são 2, mas eu vou falar de 3 porque eu acho que isso aqui explica muito melhor e fica mais fácil de entender. A verdade é que quando você fala de transtorno do espectro autista, isso não tem absolutamente nada a ver com inteligência, não tem nada a ver com agitação, se a criança é tranquila, se a criança não é. Tem a ver com 3 dificuldades, que é uma dificuldade de comunicação, uma dificuldade de interação social e um padrão repetitivo de comportamento. E a verdade é que não quer dizer que a criança não é capaz de fazer nenhuma dessas coisas. Frequentemente a criança consegue, mas faz de uma forma que não é o esperado para a faixa etária da criança. Então, às vezes, a criança consegue se comunicar, a criança tem alguma interação, mas você percebe que não é exatamente da forma como deveria estar para a faixa etária naquele momento. Eu acho que das 3 características, a mais marcante, às vezes, o que mais chama atenção, são os padrões repetitivos, assim, a rigidez comportamental, não tolerar o novo, não tolerar o diferente, tem que ter muita previsibilidade, saber o que vai acontecer. Aqui entra a parte de estereotipia, que são hábitos repetitivos. Isso é uma coisa que eu acho que é muito marcante. Então, assim, a maioria dos casos que eu pego no consultório, que tem suspeita de transtorno do espectro autista, e frequentemente eu acho que não é isso que está acontecendo, o padrão repetitivo é uma coisa que motivou o encaminhamento, frequentemente é comum. Falando então do diagnóstico, o diagnóstico ele é essencialmente clínico. A verdade é que você precisa observar a criança, fazer uma entrevista com os pais, obrigado. Pegar, exatamente o que o Juliano comentou, pegar o relato de quem convive com a criança. Então, o relato
da escola, o relato da terapia que está acompanhando a criança, o relato da família, para ver se todo mundo percebe as mesmas características na criança. Você precisa ter uma evidência precoce, as características elas têm que estar presentes de alguma forma desde o começo do desenvolvimento, isso tem que atrapalhar a qualidade de vida do paciente. Só para citar a importância disso, semana passada eu atendi uma criança no consultório que a família achava que pudesse ser um caso de autismo, a criança tinha uns 12 anos já. Era um caso que realmente deixava um pouco de dúvida se era ou não era, mas uma coisa que chamava muita atenção na história é que a família conversava que a criança não tinha nenhum sintoma até os 5 anos de idade. Depois de 5 anos de idade, o comportamento da criança começou a mudar. Falando de transtorno do espectro autista, isso é uma coisa que fala muito contra, porque você não espera que a criança tenha um desenvolvimento absolutamente adequado até uma certa fase e depois o quadro começa. Particularmente, nesse caso, o que a gente achava que estava acontecendo era uma depressão importante. A criança tinha um isolamento social, tinha uma dificuldade de comunicação, mas muito mais por um quadro depressivo que nunca foi diagnosticado do que um quadro que já tinha começado no primeiro e segundo ano de vida. A gente nunca não, mas você não precisa necessariamente esperar o diagnóstico definitivo. Se você percebe um paciente que tem um atraso de comunicação, tem uma dificuldade de socialização, hábitos repetitivos, às vezes você ainda fica inseguro de confirmar se aquilo realmente se encaixa como transtorno do espectro autista, mas você logo já encaminha esse paciente para começar a terapia, porque a verdade é que a terapia é o que muda a vida da criança. Então, se você tem dúvida se realmente é um quadro ou não, você não fica esperando fechar esse diagnóstico com certeza. Você já encaminha esse paciente para fazer a intervenção. E você sempre faz a intervenção mais precoce possível, porque você aproveita a plasticidade neuronal, você aproveita a capacidade que a criança tem de aproveitar a infância para aproveitar muito mais as terapias, render mais as terapias e ter um desenvolvimento melhor. Quanto mais cedo você começa as terapias, os resultados tendem a ser muito melhor. Isso, eu estou falando particularmente para transtorno do espectro autista, mas isso vale para qualquer alteração neurológica, desde a parte motora, desenvolvimento, fala, linguagem, antecipar sempre é muito importante. Esse aqui é um slide que eu achei que é importante comentar, o impacto do ambiente. Assim, o contexto onde a criança está inserida afeta completamente o comportamento dela. Situações de vulnerabilidade na infância, uma questão social importante, pode confundir muito o diagnóstico. Eu atendo no AME de Limeira, que é do SUS, e frequentemente eu atendo pacientes que são encaminhados do abrigo, são pessoas que são abrigadas e vêm por alguma questão comportamental, e são pacientes que têm muita dificuldade de fechar o diagnóstico deles. Primeiro pela dificuldade de acesso que você tem uma terapia boa, que avalie bem a criança, mas também porque é uma criança que teve uma vida até aquele momento onde ele foi muito negligenciado, uma criança que foi abandonada diversas vezes. Então você definir se aquilo que a criança apresenta de comportamento, que está inadequado, é uma questão ambiental, ou se a criança tivesse ido em outro ambiente, ela teria o mesmo comportamento, é uma coisa que é muito difícil de conseguir estabelecer. Então, as situações de vulnerabilidade social elas são muito importantes porque elas são um grande fator de confusão no diagnóstico preciso. Mas, na verdade, em termos de conduta, não interfere tanto porque é uma criança que, com certeza, vai precisar fazer terapia, vai precisar de uma avaliação, às vezes, de terapia ocupacional, de fono, psicologia, com certeza, psicopedagogia. Então, mas a definição diagnóstica, o impacto do ambiente, às vezes, ele pesa muito para você conseguir definir exatamente o que está acontecendo. Falando, enfim, da parte médica, de exames complementares, eu achei muito importante comentar disso também, porque a rigor, o transtorno do espectro autista é um diagnóstico clínico. Não tem nenhum exame que vai me ajudar a entender se a criança é autista ou não, se ela está dentro do espectro ou não. A única coisa que eu acho que é muito importante fazer é uma investigação auditiva, a verdade é que isso é mandatório, porque um dos principais motivos para atraso de fala na infância é a alteração auditiva. A criança que não escuta perfeitamente tem dificuldade para começar a falar. Então tem criança que às vezes você examina, a criança tem 2 anos de idade, você acha muito que é um quadro de transtorno do espectro autista, quando você faz o exame, ela não escuta da orelha esquerda, passa na otorrino, corrige a audição, a criança volta, depois de alguns meses, outra criança, assim, o cenário muda. Então, isso é um fator, às vezes, de confusão também, assim como a parte ambiental que a gente estava comentando. Mas os outros exames, ressonância magnética, eletro da cabeça, exame de sangue, eletrocardiograma, a verdade é que, no primeiro momento, nada disso me ajuda a entender se a gente está falando de transtorno do espectro autista ou não. Então, o diagnóstico que ele é essencialmente clínico.
Existem escalas que você consegue aplicar para ajudar a entender o que está acontecendo, mas a verdade é que elas não são obrigatórias de serem feitas para você fechar o diagnóstico. É igual o diagnóstico de depressão, de ansiedade. É muito mais um contexto clínico que te diz o que está acontecendo, um olhar experiente, do que 1000 tabelas para você conseguir encaixar a criança exatamente onde ela está. Sabendo disso, que os exames eles não fazem parte, via de regra, o acompanhamento da criança que tem diagnóstico de autismo, você divide em 3 etapas. A primeira etapa é diagnóstico, onde você vai encaminhar a criança para fazer uma avaliação inicial, com uma terapia multidisciplinar, pega relatório da escola, pega relatório das terapias, pede avaliação auditiva e conclui realmente se o que a gente está vendo é um quadro de transtorno do espectro autista. A segunda etapa, que é a mais longa de todas, que é o que a gente vai falar agora, é o tratamento. Então, fechou o diagnóstico, a criança precisa começar a tratar o mais breve possível, com terapias. Aí você avalia se a criança precisa ser medicada ou não. De longe, a parte mais trabalhosa do acompanhamento, que mais ocupa, né, o período ali da criança. E a terceira etapa, poxa, depois que a gente já está fazendo boas terapias, está tudo certo, a criança está melhorando, aí você começa a fazer o que a gente chama de uma investigação etiológica para tentar entender da onde vem esse diagnóstico. Poxa, uma criança que nasceu bem, não teve nenhuma complicação na gestação, não existe nenhum parentesco entre os pais, por que existe esse diagnóstico? Aí entram os exames para tentar entender da onde vem os sintomas da criança. Mas é uma investigação que ela é muito frustrante de ser feita, porque os exames frequentemente são exames muito caros, exames que às vezes você tem muita dificuldade de acesso, tem que ser da criança para fazer a ressonância, e são exames que no fundo não mudam o que você vai ter que fazer. Então, às vezes você faz o exame, descobre que a criança tem uma má formação no hipocampo, que explica o comportamento dele, e o tratamento continua sendo psicólogo, fono, terapia ocupacional. Então, via de regra, a gente deixa a parte de exame para um terceiro momento. Agora, especificamente falando da abordagem terapêutica, né, o que se faz da parte de terapia para tratar o transtorno do espectro autista, a terapia é a base do tratamento, né, é sempre uma terapia multidisciplinar que tem que ser iniciada o mais precocemente possível para ter melhor resultado. E, essencialmente, são 3 terapias: psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional. No começo eu mostrei que era uma dificuldade de socialização, comunicação e hábitos repetitivos. Não é exatamente isso, mas de uma forma um pouco mais simples de entender é que a psicologia vai abordar principalmente a questão de socialização, a fono principalmente a questão de comunicação, e a terapia ocupacional, com integração sensorial, os hábitos repetitivos, está a criança disposta a novas experiências. Então, toda vez que você prescreve terapia para transtorno do espectro autista, você sempre prescreve as 3, porque obrigatoriamente, por ser autista, a criança tem essas 3 dificuldades. O tipo de terapia que é a análise do comportamento aplicada, né, que a sigla em inglês é ABA, que todo mundo conhece como a terapia ABA, é a terapia com maior evidência e eficácia para tratar o transtorno do espectro autista. Ela tem algumas características que fazem com que ela tenha uma boa eficácia. Ela é sempre uma terapia com objetivo. Na verdade, toda vez que você faz a terapia, você tem metas a serem alcançadas. Então, é uma terapia que ela tem um foco muito importante. Ela é transdisciplinar, então ela envolve fono, terapia ocupacional, psicólogo, igual a gente estava comentando, e ela também tem uma complementaridade. Tem outras terapias que você pode fazer que ajudam as terapias básicas a terem melhor resultado, dependendo do caso. Então, musicoterapia, agora principalmente, tem um resultado muito bom, dependendo da criança, se ela tem uma questão motora, uma hipotonia, fisioterapia, psicomotricidade, podem ser indicados de acordo com cada caso. É interessante porque a terapia ABA para ser ABA, ela tem algumas características, assim, ela tem que ser flexível, isso é muito interessante, porque as terapias elas são muito diferentes, às vezes, umas das outras, às vezes você avalia em 2 pacientes com diagnóstico que estão fazendo terapia, o que está sendo abordado com uma criança é muito diferente do que está sendo abordado com a outra, porque você precisa individualizar o tratamento da criança. Então, às vezes você tem terapias que são muito estruturadas e tem outras que você vai no contexto natural da criança, para a criança ir guiando, de certa forma, o que precisa ser abordado, vai apresentando as dificuldades e o terapeuta vai fazendo ali ao vivo no que precisa, usando a técnica do ABA para conseguir melhorar o comportamento da criança. A carga horária é uma coisa muito importante. Frequentemente você precisa usar uma carga horária alta de terapia para ter um bom resultado.
Via de regra, o mínimo que se vê de carga horária no total, né, de terapia são de 6 a 10 horas, mas dependendo do caso, essa carga horária pode chegar a 40 horas semanais de terapia. Indo um pouco no que a Juliana comentou, uma coisa que é muito interessante do hábito, um dos pilares, uma das grandes dificuldades que a gente tem hoje em dia, é que se Maomé não pode ir até a montanha vai até Maomé. Esses são os critérios que a gente tem que levar em consideração. Porque uma criança que tem um comportamento disruptivo na escola está fazendo terapia. Se a gente consegue fazer com que vá uma pessoa aplicar a terapia na escola e fique 2 horas com ela na escola de segunda a sexta, essa criança, sem mudar em nada na rotina da família, sem ter a questão do transporte, sem ter absolutamente nada, essa criança pula de 10 para 20 horas semanais sem dificuldade. Então, esse tipo de coisa ajuda muito a otimizar a terapia do paciente, mas a realidade é que é uma coisa que é cada vez mais difícil porque existem várias barreiras aí. O convênio nunca libera terapia para fazer em casa, aí tem muita escola que não aceita que a pessoa vá, porque não quer uma pessoa da clínica na escola, que não faz parte do corpo pedagógico. Então, a verdade é que fazer terapia domiciliar, fazer a terapia em casa, frequentemente isso requer uma briga a mais para conseguir do que a terapia em ambiente clínico, principalmente. Da parte do acompanhamento médico, assim, a base do tratamento do paciente é a terapia. No fundo, como médico, eu brinco que eu não tenho muita coisa para tocar na banda, eu acabo tendo um papel, às vezes, mais de maestro, de ver se a terapia está tendo o resultado que eu espero que tenha, para ver se o que está sendo prescrito, o convênio liberou para a criança fazer, se realmente está indo da forma como você espera. Então, as crianças precisam ser reavaliadas periodicamente, não é um cenário que você precisa ficar vendo a criança todo mês, às vezes não dá nem tempo de ver mudança, mas também ver a criança uma vez por ano, você não sabe o que está acontecendo. Então, umas avaliações trimestrais, a cada 4 meses, você consegue fazer um acompanhamento bom da criança e dançar conforme a música vai tocando. Também é interessante porque crianças com diagnóstico de autismo têm muitas comorbidades, às vezes a criança tem uma agitação junto, uma hiperatividade, tem um transtorno opositor, e é nessa oportunidade da consulta que você consegue intervir nesse tipo de sintoma. Falando de tratamento medicamentoso, mais especificamente, não só da parte terapêutica, a indicação clássica para tratar um paciente com alguma questão comportamental, sendo sincero, seja TDAH, seja transtorno do espectro autista, é aquela criança que fechou o diagnóstico, que está fazendo terapia e que não está conseguindo aproveitar bem a terapia. Então, é aquele cenário que vem uma carta da terapeuta falando assim: Matheus, me ajuda, porque a gente tem 1 hora de terapia por semana, a criança demora 45 minutos para sentar, faz 15 minutos de terapia e acaba a sessão. Assim, se o que melhora o comportamento da criança é a terapia, a criança não é capaz de fazer a terapia, ele não vai melhorar nunca. Então, nesse cenário, você avalia se não vale a pena medicar o paciente para ele conseguir focar na terapia, aproveitar a terapia, para a terapia ter um bom resultado e depois você conseguir tirar a medicação. Claro, tem peculiaridades nisso, às vezes não é sempre assim, mas esse é o raciocínio básico de quando se medica o paciente. E frequentemente as medicações, elas acertam as comorbidades. Então ela acerta a agressividade, ela acerta o TDAH se a criança tiver um comportamento hiperativo, um perfil muito desatento. É comum as crianças terem distúrbio do sono, você tem que intervir nesse sentido para aproveitar o rendimento na terapia. Ficando mais velho, é comum aparecer um quadro ansioso, toque. Então o tratamento medicamentoso ele tende a melhorar esse tipo de sintoma para a terapia poder ter um bom resultado. As medicações com mais evidência são 2 para transtorno do espectro autista, principalmente, que é risperidona e aripiprazol. Eu vou falar o nome delas porque acho que elas são importantes. Tem muita mãe que comenta comigo que fala: lá na clínica a gente está conversando e todas as crianças tomam risperidona. Sim, é meio que o que a gente tem para oferecer com maior evidência e, sinceramente, a maioria das crianças melhora. A aripiprazol é uma medicação um pouco mais nova, mas ele é um primo da risperidona, mas são medicações que são muito interessantes de serem usadas porque, eu vou entrar nessa parte que é um pouco mais técnica, onde eu vou explicar rapidamente, elas são medicações que você não precisa ficar dando todo dia. Assim, tem remédio para ansiedade que você tem que tomar todo santo dia, não pode parar, e depois de 2 meses você vai ver o resultado. Sertralina é assim. Risperidona, aripiprazol, você pode usar no dia. Então, assim, hoje eu tenho uma avaliação com o oftalmologista, eu preciso que a criança fique tranquila para entrar no consultório. Posso medicar só nesse dia? Pode, não tem problema nenhum. Eu estou medicando a criança, entrou nas férias, eu vou viajar para casa da avó, não quero medicar ele na casa da avó. Pode parar? Pode, na verdade não tem problema. Então, são medicações que você tem uma flexibilidade para dar e tirar a medicação
que torna muito bom o uso. Dos meus pacientes que tomam risperidona, que tomam aripiprazol, na verdade cada um toma de um jeito. Eu dou uma ideia do que precisa fazer, a gente estipula uma dose para a família, mas tem criança que fica melhor se toma à noite, fica melhor se toma de manhã. Então, essa é a grande vantagem desse tipo de medicação. Isso acho que mais tem evidência para melhorar os sintomas principais ali de rigidez comportamental, dificuldade de quebra de rotina, que é o que mais atrapalha o dia a dia das famílias. Aproveitando a oportunidade para falar de canabidiol, que já tem um tempo que está um pouco mais em alta. Sempre que a família me pergunta de canabidiol, a primeira coisa que eu preciso perguntar é se a família sabe a diferença entre canabidiol e THC, porque são duas substâncias diferentes que estão na mesma planta, né, na planta da maconha, porque a verdade é que são duas substâncias que às vezes se confundem, mas isso não deveria acontecer. Eu não sei se vocês sabem, mas eu vou falando, tá? O THC é uma substância que tem na planta da maconha, que é o que dá o efeito psicotrópico da maconha. Então, toda pessoa que compra um cigarro de maconha e quer fumar maconha, não quer canabidiol, que é THC. É o THC que dá o efeito da maconha. Acontece que THC é neurotóxico. Você fumar muita maconha ao longo do tempo, o conhecimento que a gente tem hoje na medicina é que isso leva a um quadro maior de esquizofrenia, uma lentidão de raciocínio. Isso é uma coisa que atualmente ela é bem documentada. O canabidiol é uma outra substância que fica na mesma planta, que é o que você extrai para fazer o tratamento nas crianças. Isso é muito importante porque no Brasil, até o momento, é proibido você prescrever THC. A gente não prescreve THC, ainda mais na infância, porque ela é neurotóxica. A exceção que existe para prescrição direta de THC é tratamento oncológico de dor crônica, e aí você tem autorização para prescrever THC. Isso é interessante porque não é assim no mundo todo, e às vezes a família vê vídeo na internet de crianças que têm um resultado milagroso com canabidiol, enfim, se o vídeo de fato for verdadeiro, muitas das vezes aquilo que está sendo visto não é necessariamente canabidiol, às vezes é mais efeito de THC em dose alta, que muda muito o comportamento da criança, do que propriamente de canabidiol. O que a gente tem no país é o canabidiol, todo o canabidiol que é fabricado nacional é canabidiol puro, e o canabidiol ele pode ser usado para transtorno do espectro autista no momento no que a gente chama de off-label, fora da bula. Aprovação específica para canabidiol atualmente é para alguns tipos específicos de epilepsia, não são todos, são 3 tipos, Lennox-Gastaut, Dravet e esclerose tuberosa, mas na prática a gente sabe sim que o canabidiol tem um efeito calmante nas crianças, ajuda a regular o apetite, melhora o sono. Então, na prática, é sim uma medicação que a gente usa, mas ela não tem, sendo bem sincero com vocês, um resultado muito superior às outras medicações que a gente usa. Frequentemente a gente usa o canabidiol numa tentativa de criança que já usou várias medicações e não teve um bom resultado. Aí você pode tentar o canabidiol para ver se ajuda. Mas a verdade é que, no momento, a gente ainda não tem estudos tão robustos para justificar o uso de canabidiol em crianças com transtorno do espectro autista. Eu tenho alguns pacientes que usam canabidiol com autismo e, sinceramente, meus resultados são variados. Eu tive pacientes que melhoraram muito e tomaram substâncias e não tiveram bons resultados, mas eu também tive pacientes que já tentaram de tudo. Quando a gente tentou o canabidiol, a gente não teve um bom resultado. Talvez, aí eu vou entrar nessa parte que eu acho que é interessante, uma coisa que é muito difícil de você avaliar o uso, o benefício do canabidiol atualmente no país é preço, porque a dose do canabidiol ela varia de 2,5 a 25 mg por quilo de peso por dia. De 2,5 a 25 é 10 vezes de diferença, uma dose 10 vezes maior. Então a criança que começa tomando 5 gotas por dia, a verdade é que a dose máxima dela são 50 gotas por dia. A criança que começa tomando 20, ela pode chegar em 200. Claro, se chegou em 15, 20 já não teve melhora, no 25 vai melhorar. Mas um frasco de canabidiol nacional, por exemplo, custa em média aí R$700, com 30 ml, 100 mg por ml. Então, às vezes, você começa na dose mínima e a família vai gastar um frasco por mês. A família se organiza para gastar 2. Mas talvez a dose dessa criança não seja 2,5 mg, seja 10. Só que são 4 frascos. E aí você não chega lá. Então, a quantidade de pacientes que eu consegui chegar na dose que realmente era eficaz de canabidiol para ele foram muito poucos. Quando eu digo que eu tentei canabidiol e não tive um bom resultado, é um pouco disso. Eu dei 2,5 mg por quilo, 5, mais do que isso a gente não consegue fazer porque realmente começa a ficar muito caro.
Então, essa é uma dificuldade que a gente tem. Provavelmente, se o canabidiol tivesse um preço mais em conta, a gente tentaria ele antes e numa dose maior. Olha, efeito colateral de canabidiol, aí que tá, também é difícil falar porque ele é muito dose dependente. Como a gente, vou te dar duas respostas, tá? Uma prática e uma teórica. A prática é o seguinte, você vê muito pouco, quase não vê efeito colateral, não porque eu não tenho, mas porque eu não chego na dose boa. Então, como eu fico dando dose baixa, eu não vejo efeito colateral, eu não vejo benefício, mas eu também não vejo o efeito colateral. Mas é principalmente hepatotoxicidade. Ele pode ser hepatotóxico com algumas medicações. Oi? THC causa, até o momento que a gente saiba, canabidiol não. Independência química mesmo. Mas a verdade é que essa resposta que eu te dou, ela é morna. A gente não tem evidência suficiente de estudo a longo prazo com criança para eu te falar com certeza. Mas o THC sim, sem dúvida. Tudo bem? Aproveitando a oportunidade para falar sobre dieta e suplementação, isso é uma coisa que sempre está em alta, mas a verdade é que não existe nenhuma evidência concreta, não vou dizer nem moderada, de métodos com dietas restritivas, suplementações vitamínicas específicas para transtorno do espectro autista. Esse é o tipo de coisa que frequentemente oscila, volta e meia você tem alguma coisa que está mais em alta, daqui a pouco a gente fala de outra. A evidência que você precisa para ter um benefício concreto com alteração de dieta, alteração de suplementação, do ponto de vista científico, isso requer um volume de estudos gigantesco. Então, você conseguir definir que isso realmente traz benefício é muito difícil. Um conflito que você sempre tem no consultório é o questionamento, poxa, mas isso faria mal para o meu filho? A verdade é que, tirando algumas dietas restritivas, que às vezes dá carência nutricional, não faria mal. Então, por exemplo, suplementação com ômega 3, suplementação, evidência concreta, falar, olha, se a gente der ômega 3 para essa criança, ela vai melhorar? Provavelmente isso não vai acontecer. Faria mal? Não faria mal. Então, é o tipo de recomendação que espontaneamente eu não faço, mas se a família tem interesse, quer fazer, acha que vale a pena o investimento, porque às vezes também essas suplementações acabam ficando caras, não faria mal para a criança, mas eu acho que você só precisa ter a ideia de que é mais uma tentativa do que de fato achar que isso vai realmente resolver como as terapias resolvem no comportamento. Bom, a parte que eu queria comentar sobre o transtorno do espectro autista e o tratamento deles era essa. Agora eu vou comentar um pouco sobre transtornos do desenvolvimento e síndromes raras. Só parando, porque na verdade acaba que são dois assuntos um pouco diferentes. Alguém quer perguntar alguma coisa? Posso ir para essa outra parte? Diga. Sempre sou eu. Deixa eu te perguntar. O senhor colocou dois medicamentos, né? Isso aí. E qual é o efeito colateral deles também, desses dois? Olha, sinceramente os mesmos, praticamente dois. Risperidona aumenta o apetite, muito. A criança come o pé da mesa. Assim, se você der uma banana, come a banana, se der duas, come duas, se der o cacho, come o cacho. Tanto é que risperidona, você precisa, a cada 6 meses, por exemplo, fazer exame de sangue para ver colesterol, triglicerídeos. Sinceramente, não porque a medicação altera isso, mas é porque a criança come tanto que ela fica diabética. Ela fica com hipercolesterolemia. Então, de longe, é o principal efeito colateral. Falando desse efeito colateral, ele é um pouco ingrato, porque ele não é relacionado à dose. Criança que toma um pouquinho de risperidona, muito toma risperidona, come igual. Então, só o fato é meio binário, o fato de estar tomando risperidona dá um aumento do apetite. E ele não melhora com o tempo. Assim, acostuma e para de comer. Não, continua comendo. Então, na verdade, você tem que fazer meio que trancar a geladeira. Assim, você tem que ir contornando, tirar o doce de casa, porque a verdade é que as crianças que tomam risperidona comem salada. Se você der salada, claro, tem seletividade alimentar, tem tudo isso, mas a criança quer comer, dá uma hiperfagia. Assim, a criança fica com compulsão alimentar praticamente. E aí, se tem muito doce em casa, sorvete, o negócio desanda muito rápido. O aripiprazol tem o mesmo efeito colateral, mas em menor intensidade, e sonolência. Os dois podem dar sono, mas normalmente é um sintoma que passa ao longo do tempo. Se você usa à noite para dormir, a criança dorme bem, mas se você dá de manhã, ela pode ficar sonolenta na primeira semana, 15 dias, mas depois ela acostuma, a sonolência passa. O efeito colateral mesmo é o apetite. O aripiprazol pode alterar a rotina da criança? O aripiprazol menos pode, mas pouco. O clássico mesmo é a risperidona. A risperidona altera a prolactina. E a prolactina é uma coisa interessante, eu vou falar da prolactina. Prolactina é um hormônio produzido pela hipófise
que faz leite. É isso. Então toda mulher que está amamentando tem uma prolactina muito alta porque ela faz a mama produzir leite. Todos têm mama, homens e mulheres têm mama, a mama do homem é menos desenvolvida, mas o tecido mamário existe. Então prolactina muito alta, constante, pode induzir a produção de leite em criança. Então, a verdade é que se você tem a prolactina muito alta, pode dar um aumento mamário e se você fica ordenhando, pode sair leite mesmo em homem. Do ponto de vista médico, aí eu vou fazer esse comentário que é importante. Eu admito que isso é estranhíssimo, eu concordo, isso é esquisitíssimo, né? Tem um menino saindo leite, mas do ponto de vista médico, isso não tem problema nenhum. Assim, uma mulher amamentando que tem 10 filhos seguidos, fica com a prolactina de 300 ao longo de 10 anos e está tudo bem. Mas, no fundo, é mais uma questão, às vezes, até cultural, assim, mas o interesse da prolactina, e agora eu vou responder a sua pergunta de fato, é que a prolactina alta não me preocupa do ponto de vista médico de saúde da criança. Mas se a prolactina está começando a subir muito, o entendimento indireto que você tem é que o corpo não está lidando muito bem com a risperidona. Então, daqui a pouco, o colesterol vai começar a aumentar muito, daqui a pouco o fígado vai começar a aumentar. Então, a gente sempre pede a prolactina, eu estou sendo um pouco mais técnico agora, tá, gente? Você sempre pede a prolactina para ver se ela está aumentando muito, ela sempre vai estar alta, isso não me preocupa, mas eu quero entender se ela está galopando, porque se ela estiver aumentando demais, daqui a pouco o fígado vai reclamar, daqui a pouco, então ele é um indicador precoce de que talvez eu tenha que reduzir a dose da risperidona, porque ele não está conseguindo metabolizar bem ela. Então, não é uma coisa que me preocupa diretamente, mas sim indiretamente. Esse nível alto que o doutor falou seria acima de quanto? Porque, vamos supor, o caso da minha filha é 31,7. Acho que, sinceramente, se ela tomar risperidona, tá bom. Acho que 31 Então, risperidona não me chama atenção, não. Muito alta, a gente reduziu o risperidona. Tá. E aí, essa semana a gente passou com outro médico, ele falou que para ele, alto mesmo, é acima de 100. Eu fico de olho a partir de 80, mais ou menos, mas a verdade é que todo mundo falou um número diferente, porque eu já fui ler esse troço. Não existe uma referência. Olha, gente, a partir daqui, todos os artigos falam o seguinte, se a risperidona começa a aumentar demais, você deve ficar atento, mas o que é aumentar demais? Ninguém diz. Isso não está escrito em lugar nenhum. Então você tem um nível de referência, por exemplo, o nível de referência de risperidona na infância é até 10, normalmente, 12, 15, depende do laboratório. Quando muito baixo. Oi? Quando muito baixo. Desculpa, não ouvi. Quando a prolactina é muito baixa. Aí não tem problema nenhum, está muito baixa. A princípio não me preocupa não, tá? É mais a prolactina alta mesmo. Porque ela oscila também ao longo do dia. Então se a prolactina, por exemplo, está acima do valor de referência, ela já é alta? Teoricamente sim. Mas, poxa, todo paciente que toma risperidona fica com a prolactina em torno de 30, 20. Isso é normal para quem está tomando risperidona. Se for assim, eu não consigo dar risperidona para ninguém, porque todo mundo vai estar com uma prolactina um pouco mais alta. Então, na prática, a minha impressão é que essa resposta ela vem muito da prática ali do médico. Ele pede os exames de prolactina, ele vê mais ou menos a média que os pacientes estão, e aí, se ele acha que está fugindo disso, ele se preocupa. A grosso modo, eu acho que vai um pouco nessa linha. Prolactina de 60, 80, eu não necessariamente diminuo a medicação do paciente se ele está muito bem, mas é uma coisa que eu fico de olho, às vezes eu peço exame mais frequente. Prolactina de 30, eu não me preocuparia com a prolactina de 30 se a criança está bem. Tá? Então, mas é um valor que é muito subjetivo, isso não está em nenhuma tabela. Doutora, quanto ao diagnóstico tardio, assim, da juventude para a vida adulta, a aplicação desses medicamentos é possível com eficácia ou é mais na infância mesmo que você teria uma resposta melhor? Né? Porque a gente sabe que antigamente não se fazia esses diagnósticos porque as crianças eram tidas como indisciplinadas, desinteressadas, todas aquelas outras coisas da escola, né? Que falava que era uma criança diferente, né? Que não gostava de estudar, né? Era fundão da sala ou, enfim, desinteressado. Aí essas crianças cresceram sem ter um diagnóstico fechado. Aí na vida adulta ela vai começar a ver que tem traços que possam evidenciar isso. E essas medicações, elas podem ser aplicadas nesse momento da vida? Olha, a sua pergunta eu vou ter dificuldade para responder porque eu vou ter que falar algumas outras coisas, tá? A resposta direta é que sim, teria benefício, não teria problema nenhum, mas na prática não é o que se vê. O que eu quero dizer com isso? Atualmente, vamos lá, na última década, transtorno do espectro autista foi uma coisa que entrou muito em moda, muito em alta, é uma coisa que todo mundo está por dentro, todo mundo conhece, todo mundo sabe, está na boca de todo mundo, legal.
Tem uma criança que aparece no consultório hoje, com 10 anos de idade, com suspeita de transtorno do espectro autista, isso nunca foi debatido antes, via de regra, ou o paciente não tem esse diagnóstico, ou os sintomas são mais leves. Porque se ele tivesse um sintoma muito exuberante, aquela criança que não fala absolutamente nada até os 5 anos de idade, que não tem contato social nenhum, difícil de chegar aos 10 e ninguém ter questionado esse diagnóstico. Claro, isso pode acontecer, mas na prática do consultório não é o que se vê. Então, a criança que chega ao adolescente um pouco mais velho com o diagnóstico, frequentemente ele tem um quadro mais brando, ele está no nível 1 para o nível 2 de suporte. Eu estou te falando isso porque o paciente que tem nível 1 para nível 2, na adolescência, na juventude ali, 10 anos, o que pega muitas vezes para ele não são nem os sintomas diretos do transtorno do espectro autista. A restrição começa a ser muita ansiedade. É um perfil que começa a ficar muito ansioso. Então, ele se sente excluído na escola porque ele tem dificuldade para fazer amigo, ele não consegue interagir, as notas não estão boas. Então, é um paciente que chega que você vê que tem sim um transtorno do espectro autista. Frequentemente não é nível 2, nível 3, porque ele já está mais velho, então isso provavelmente já teria sido visto antes. Mas o que pega muito é a ansiedade. Então, o paciente que, do ponto de vista medicamentoso, é muito mais comum sair com uma sertralina, que é uma medicação para ansiedade, para tratar esse tipo de sintoma, do que propriamente com a risperidona. Mas, sim, se ele tiver uma questão muito rígida de comportamento, que não tolera entrar em outros ambientes novos, risperidona poderia ter resultado bom para ele, independente da idade. É que, nessa idade, o perfil já muda um pouco, por isso que a resposta é um pouco diferente. Tá? Aqui, doutor. Oi. A minha pergunta é a continuidade da dela, mais ou menos, tá? O que acontece, né? Eu tenho 45 anos, minha mãe tem 65, e sempre eu notei que eu falava, minha mãe tem algum transtorno de atenção. Minha mãe nunca conseguiu assistir um filme inteiro, sabe? Nem novela, nem besteirice, assim. Ela passa o dia inteiro no TikTok ali, 5 segundos. E durante a juventude, a infância, ela nunca conseguiu, por mais que o livro fosse inteligente, interessante para ela, ela passava as páginas e assim, olhando 3, 4, depois nada mais. E eu sempre notei que ela sempre teve um problema em relação à comida. Então assim, ela sempre teve um ganho de peso muito grande, porque ela nem nota, daqui a pouco ela tá comendo. Ela fez bariátrica, mas ela voltou a engordar tudo de novo, e ela sofre com isso. Agora ela já gastou horrores com Mondiaro, entendeu? Ela sempre gostou de cozinhar também, então é um outro problema. Mas eu queria saber na continuidade dela. Minha mãe, por exemplo, com 65 anos, é possível tratar esse TDAH e tem a ver com essa questão da alimentação? É possível tratar essas duas coisas? Ou, por exemplo, qual é o profissional que eu procuro? Porque ela trata geralmente já tratou com gastro, endócrino, mas eu não sei, eu acho que o TDAH é uma coisa que causa, não sei, pode ter relação. O que eu te digo é o seguinte, realmente, aí nessa faixa etária não existia esse diagnóstico antes, então realmente passa a vida sem diagnóstico. Com certeza acho que valeria a pena uma boa avaliação psicológica, primeiro, para definir o perfil de comportamento e exatamente o que está acontecendo. E do ponto de vista de tratamento mesmo médico, em adulto, eu acho que envolveria muito mais a psiquiatria, porque eu atendo numa clínica em Campinas, e eu sou o único neuropediatra lá, os outros todos são neuros de adulto. E, frequentemente, eu diagnostico, por exemplo, uma criança com TDAH, e aí eu pergunto pro pai qual dos dois que tem, e a mãe fala, era eu todinha quando eu era criança, era igualzinho. É muito comum você ter uma coisa meio herdada. E a gente pergunta, com qual neuro eu passo aqui da clínica? Até tem uma que entende, mas a verdade é que os neurologistas, de regra de adulto, agora estão começando a entrar nessa daí. Quem trata isso mesmo na faixa etária adulto, idoso, é mais a psiquiatria. É mais a psiquiatria. Até porque aí começa o trabalho de diagnósticos diferenciais, assim, a parte da alimentação. Será que isso daí é uma impulsividade ou será que isso daí é uma compulsão? O tratamento desse tipo de coisa é diferente. Então, só para te dizer que eu acho que existe tempo sim de fazer, mas eu acho que envolveria primeiro um acompanhamento psicológico para entender bem o perfil psicológico que está acontecendo e depois psiquiátrico. Mas a psiquiatria nem tanto a neurologia que dessa parte em adulto. E uma segunda pergunta, e essa eu faço até mais genérica, para todos os transtornos,
como conduzir essa questão da exposição dos dispositivos eletrônicos, essa geração aí de TikTok e tal, diante desses quadros. Piora, melhora, libera, menos, mais? Porque a gente tem casos que a gente vê que piora. Minha mãe, por exemplo, eu achei que isso daí piora muito, né? Assim, falando da minha parte... das crianças, né? Que não, na verdade eu falo da minha avó. A minha avó é a pessoa mais doida que eu já conheci na minha vida, então depois a gente conta a história da minha avó. Mas a minha avó com certeza tem um TDAH grave. A dona Deise, assim, amiga da minha mãe. Grave. Minha avó, coitada, tem um TDAH grave. E assim, minha avó vai viver 120 anos, tá? Porque a bicha é ligada a milhão, até hoje, fez 80 agora e tá mas ela tem um TDAH grave. E a quantidade de coisa que minha avó me manda no WhatsApp todo dia, assim, mas ela me manda de absolutamente tudo, desde receita de bolo até alienígenas invadindo tudo. Greve de caminhoneiro. Minha avó é democrática assim pra mandar tudo. Eu acho que isso atrapalhou muito a vida da minha avó. Assim, eu acho que minha avó tinha uma vida social muito mais ativa antes dela ganhar um celular, aprender a ficar no WhatsApp repassando tudo para todo mundo. Assim, a percepção que eu tenho, minha avó mora no Rio, mas é que minha avó ficou muito mais em casa. E, sinceramente, pelo celular, não é pela idade, assim, não é pelo... então eu acho que isso está começando a afetar a vida dela. Tem um livro que eu terminei de ler agora, que se vocês quiserem recomendação de livro, fica a recomendação de livro? Com certeza. Que se chama Geração Ansiosa, que é um psicólogo americano que escreveu. O livro é bem legal, ele fala, né, da infância. Eu comecei lendo como médico, né, interessado, mas na verdade eu comecei a ler, fiquei pensando nas minhas filhas e continuei lendo como pai. Eu faço uma crítica ao livro que eu acho que ele acaba ficando meio repetitivo. Assim, quando você chega em 3 partes do livro, ele está falando, você fala, eu já entendi, eu já entendi, mas ele explica muito bem. E ele acha que existe uma relação muito clara entre o acesso ilimitado à internet no bolso e o declínio da saúde mental da juventude, assim, né? Principalmente das meninas com rede social e dos meninos com jogos e pornografia. É a relação que ele faz. E o estudo dele é com jovens. Mas eu acho que a gente consegue extrapolar muita coisa disso para a nossa geração e para as outras gerações. Eu acho que, na verdade, é uma coisa que foi estudada nos jovens, mas eu acho que ela afeta todas as gerações. Assim, acho que ninguém saiu ileso dessa mudança. Uma terapia inversa, né? Porque, na verdade, o celular ele tem uma questão quase predatória, assim, né? O celular, o interesse do celular é te manter no celular o máximo de tempo possível, custe o que custar. Então, assim, não interessa se o que você está vendo é bom ou é ruim, se faz bem, se faz mal, desde que você interaja com aquilo. É uma coisa... não existe ética, né, nesse perfil. Então, isso claramente atrapalha. A quantidade de criança que eu tenho, que tem um comportamento agitado, que eu acho que de fato tem um TDAH, mas que a família falaram, Matheus, a gente foi radical, tirou o celular e, cara, o moleque melhorou, é muito grande. Assim, isso é relativamente frequente. Por outro lado, também é difícil, porque as crianças que ficam sem celular nenhum, elas começam a ficar excluídas, alienadas, assim. Então, minha sobrinha não tinha nada de celular, e ela começou a reclamar na escola que as amigas faziam dancinha do TikTok, ela não sabia que dancinha era aquela, ela não fazia. E aí, como é que você equilibra isso? Então é complicado. Mas fica a dica de livro, tá? Não é exatamente essa pergunta, mas pode vir. Só para contextualizar, claro. Nós já falamos em 21 minutos do nosso tempo. Tranquilo. Olha, com certeza absoluta, a gente fala de transtorno de desenvolvimento de síndromes raras em 9 anos. Posso falar disso aqui? Tudo bem? Claro. Eu vou ser muito sincero com vocês. A minha especialização em neurogenética, eu adoro doença rara. Eu já tentei dar aula de doença rara para residente de pediatria, foi a pior coisa que eu fiz na minha vida, ninguém entendeu absolutamente nada do que a gente estava falando. Então eu reconheço que a parte mais interessante era a primeira, mas eu gosto muito dessa segunda aqui, então a gente vai comentar um pouquinho dela, tá bom? Só para falar de doenças raras, o que define uma doença rara são 65 casos para cada 100 mil habitantes, essa é a definição de rara. Depois disso existem doenças ultra raras, que aí é para 1 milhão de habitantes. Existem mais de 7 mil doenças raras diferentes descritas, a gente acha que esse número deve estar perto de 10 mil. E mais de 80% dessas são alterações genéticas. A gente sempre tem um ditado que os pacientes que têm doenças raras, eles são raros individualmente, mas comuns coletivamente.
porque são 7 mil doenças. A verdade é que você encontrar um caso que tem exatamente aquela doença genética, às vezes é muito difícil. Mas encontrar alguém que tem uma doença rara, coletivamente, não é tão raro de se ver. Por isso que eu acho que é importante comentar o assunto. O diagnóstico sempre é um grande desafio. As famílias sempre passam por uma odisseia no diagnóstico. Frequentemente passam por vários médicos diferentes, vários especialistas diferentes, até finalmente encontrar o que está acontecendo. Enquanto você não descobre o que está acontecendo, a criança às vezes faz algumas terapias, alguns tratamentos inespecíficos, e às vezes isso retarda ainda mais o diagnóstico. E também é difícil porque muitas vezes são exames complexos, você tem que fazer exames genéticos que são muito caros, você não consegue fazer no SUS, você faz no convênio, às vezes com muita briga. Então, você fechar o diagnóstico de uma doença genética, só entender o que está acontecendo muitas vezes já é um desafio. Eu acho interessante falar da parte de doença genética que os tratamentos, quando eles estão presentes, eles são muito variados. Eu tinha comentado aqui para transtorno do espectro autista, não existe nenhuma dieta específica que pode ajudar, mas existem doenças genéticas raras que você faz uma dieta e melhora a criança. Por exemplo, toda a doença de aminoácido, então uma doença que se chama doença do xarope de Borgo, acidúria glutárica, são doenças que se você faz uma dieta que tira algum aminoácido da dieta da criança, que ela não come alguma substância que é tóxica para ela, a doença para de progredir, você controla. Então, se você diagnostica essa criança precocemente antes dela começar a ter sintomas, às vezes a criança vive uma vida sem nenhuma alteração. Existem condições onde medicações habituais podem ajudar naquela doença rara. Um exemplo clássico disso é uma doença que se chama distrofia de Duchenne, que é uma doença muscular que acomete homens. É um quadro degenerativo, grave, mas se você der corticoide para ele, o mesmo corticoide que você usa para tratar a gripe, em dose alta todos os dias, você pode melhorar a evolução da doença. Então, às vezes, tratamentos corriqueiros e doenças específicas têm resultado. E existe uma coisa que se chama drogas órfãs, que são terapias específicas para tratar alguma doença rara. Então, aqui entram terapias gênicas, reposições enzimáticas, que aí são terapias milionárias, assim, aquela história, a medicação mais cara do mundo, com certeza é disso aqui que a gente está falando, que são medicações órfãs. Do ponto de vista de farmacêutica, o que dá dinheiro hoje em dia na farmácia é isso aqui. Para a indústria farmacêutica é muito mais interessante eu diagnosticar uma criança com uma doença super rara e prescrever uma terapia de 10 milhões de dólares do que prescrever 1000 anticonvulsivantes. Do ponto de vista farmacológico, o que anda dando dinheiro é isso. E a verdade é que existe um grande incentivo nesse sentido financeiro. Então, a quantidade de terapias novas vem aumentando muito nas últimas décadas. É crucial olhar as expectativas, apesar de a gente ter comentado sobre tratamento, a grande maioria delas não tem nenhum tratamento específico. Mesmo quando existe um tratamento, raramente você está falando de uma cura propriamente. Frequentemente você fala ou de uma parada da progressão da doença, a doença para de evoluir, ou uma lentidão na progressão. Mas falando da parte neurológica, o cérebro tem uma característica terrível e muito peculiar, que ele não regenera. Então toda alteração que você tem neurológica, você pode tentar plasticidade e outras áreas assumirem aquela, mas a alteração está instalada. Então é muito mais o manejo dos sintomas e a redução. Eu queria aproveitar para fazer esse alerta, porque no ambulatório lá do HC, o que a gente sempre via, essas famílias são muito vulneráveis. É muito difícil você falar para a família que a criança tem uma doença degenerativa, que infelizmente não tem o que ser feito, a gente vai dar a melhor qualidade de vida possível para essa família, e aí aparece alguém que fala que se você for para a Tailândia fazer um transplante de medula óssea, vai curar, e a família vende o carro, compra passagem, e claro que não tem nada disso. Assim, eu sempre recomendo desconfiar de tratamentos que são feitos na Tailândia, que são feitos na Índia, mas que a Dinamarca não faz, mas que Berlim não faz, os grandes centros não estão fazendo. Eu acho que isso soa esquisito. A gente sempre está disposto a ler o que é, porque também medicina é um exercício constante de humildade, mas a verdade é que a cara é esquisita e são famílias que são muito vulneráveis. Infelizmente é comum você ver esse tipo de coisa acontecer. Queria aproveitar também para falar que existem muitas redes de apoio, existem associações de pacientes, muitas vezes ajudam, elas podem dar suporte em contato com outras famílias, às vezes suporte jurídico por algumas condições. Então, famílias que recebem um diagnóstico que tem 12 casos no país, você encontrar associações que ajudam a coordenar e a
ser um ponto de encontro dessas famílias acaba tendo uma relevância muito importante, assim, uma rede de acolhimento muito grande. A terapia multidisciplinar aqui também ela é fundamental. A verdade é que todas as crianças que têm alguma doença rara têm sintomas, então você às vezes não tem nenhum tratamento específico para fazer com aquele sintoma de medicação, de terapia, enfim, terapia gênica, nada disso, mas você tem fisioterapia, você tem fono, você ensina essa criança a ficar em pé, você ensina essa criança a andar, você ensina essa criança a falar. Então, a terapia multidisciplinar nas doenças raras, às vezes você precisa fazer terapias mais específicas, com uma carga horária maior, porque a criança às vezes é mais acometida, mas você também investe mais nos sintomas que o paciente tem. E é isso. Onde o doutor atende? Eu atendo em Campinas, numa clínica que se chama Instituto Neuron. É o nome da clínica.